Olá, Inês, tudo bem? Deixa eu colocar meu. Ah, Gigli, tenho que conversar com você, viu? Quero acabar a conversa. Boa noite. Vamos esperar a Inês entrar pontualíssima. Na nossa conversa hoje. Espero que dê tudo certo, que o telefone não caia, que a conexão não me deixe na mão. Olá, Vanessa, boa noite. Nesse comecinho eu consigo dar boa noite para todo mundo. Eu consigo acenar. Durante a live eu não consigo. Me tira atenção. Aí meu marido brinca, não é você, não é a mulher que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Eu consigo cuidar de várias crianças ao mesmo tempo. Olha só, boa noite, boa noite. A Inês não conseguiu aqui, vamos ver, eu vou tentar aqui com ela, vamos ver. Estou mandando novamente o convite. Ah, acho que agora deu. Olá, boa Olá! noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo bem, Obrigada por você sim. estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Então, eu achei que eu não ia conseguir estar aqui. A minha filha estava assim, que Jesus, eu pensei assim, eu não vou dar conta da live. Ela dormiu finalmente, não? Agora ela dormiu, abraçou o Morfeu e está lá Você é o dormindo. Dudu? Não, Morfeu é um jeito que a gente fala aqui em Ah, casa que abraçar o é tipo, vai, Morfeu. Dormir. Não, eu entendi, vai. eu entendi a referência, mas eu achei que o nome do bichinho também fosse Morfeu. Porque eles têm esses objetos de transição, né? O meu bebê não entrou Não, nessa idade ainda. não, sabe que as minhas não. Assim, eu acho que só a primeira tinha lá uma bonequinha, perdeu a boneca. Quem sofreu mais com a perda da boneca fui eu. E vida Porque a que gente segue. fica, né? Nossa, eles precisam, a gente fica achando que eles precisam, né? Eu já tive casos também. Mas aí eu consegui com êxito substituir. Deixa eu ver se perguntar para o pessoal que está entrando, nos avisar se estão escutando bem, se estão Isso. ouvindo bem. Eu tô com fone. Pra mim o Eu estou som com tá um foninho perfeito. aqui. Eu consigo te escutar bem, só o teu. Eu não sei se eu também estou ficando. Se a imagem está parando. Olha, Eu estou te a ouvindo bem, imagem tá mas a tua perfeita imagem pra está. mim. A minha imagem tá ruim? Eu vou trocar pro 4G então, porque pode ser o. Wi-Fi? Se preferir mudar, não sei, para mim tá ficando. Ela tá ficando paradinha, assim, tá ficando estática. Agora parou. Hum, voltou. A Melhorou. imagem ruim. Não tá vendo? Meu marido Não, entrou agora na tá live. bom. Agora tá? Ai, que bom. Ai, que bom. Beleza. Então Então tá. vamos Vamos lá começar. para o nosso Se assunto. pro É, não tá assunto, muito né? boa, não. Então, eu tô conseguindo te ver bem aqui. Uhum. É, Quem tá entrando tá. eu tô vendo aqui no celular do meu marido. Ó, pra mim agora tá tudo tranquilo. Ela não tá mais craqueladinha, não tá mais parando, tá tranquila. Pra mim, não sei Então se pra todo mundo. vamos Vamos indo. confiar que vai continuar assim, né? Agora há pouco eu tava acompanhando a live do Carlos Nadalim com o Tiba e também a imagem dele tava péssima, o som tava ruim também, não sei o que aconteceu. Porque Não o sei, acho que tá tendo O uma Wi-Fi aqui sobrecarga. tá pior. Eu acho que é isso, né? Com a quarentena o pessoal tá usando mais internet, será? Eu tenho Eu acho, reparado, não viu, sei. que a internet não tá tão forte assim. Enfim, Não, o vamos Wi-Fi ver daqui de como. casa. O Wi-Fi daqui de casa, minha filha conseguiu arrancar uma das antenas, então assim, né? E mesmo assim ele tá funcionando. Veja só. Ai, Guerreiro, mas o seu roteador.
Guerreiro mesmo. Mas então, assim, vamos entrar, né, no nosso Vamos. assunto. Então, se tem alguém aqui que está entrando que não me conhece, né? Então, só para me apresentar direitinho, meu nome é Cibele Scandelari, sou mãe homeschooler desde 2016, de quatro meninas. Deus só me mandou mulher, não Que veio nenhum sorte. menino. Talvez os meus meninos estejam no céu, porque eu perdi 3. Então, na verdade, são 7. Ah, Né? E, assim, eu tenho uma diarista uma vez por semana. Queria muito poder ter mais, mas por enquanto não foi possível ainda, né? Nesta quarentena estou pagando a diarista mesmo para ficar em casa. Então, estou tentando dar conta de tudo. eu acho que Então, todas essa nós sou eu. estamos, com ou sem diarista, com ou sem empregada, né? Todas e todos, porque também não sei se você viu lá no meu feed, né? Eu coloquei o anúncio da live e alguém disse, bom, na verdade, claro que as mulheres elas têm questões específicas, mas também para os homens sempre é difícil também, e esses dilemas, muitas vezes falsos dilemas até, entre família e carreira, né? Ou sei lá, estudos, enfim, estudo e trabalho, né? Isso daí são dilemas postiços, né? Então eu já queria começar jogando essa bomba em vocês, dizendo que na verdade assim a gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer. E toda a ansiedade em relação a dar ou não dar conta de tudo, ela acaba sendo perda de tempo e energia. Queria saber o que você Concordo. acha. Não, eu concordo, porque quando as pessoas me perguntam assim, quando perguntam assim, nossa, mas você tem 4? Daí, tem 4, né? Tá, beleza. Mas como assim as crianças não vão para a escola? Não, daí eu conto um pouquinho e daí a pergunta que vem é, mas como que você dá conta de tudo? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para a pessoa que eu não pretendo dar conta de tudo. Até mesmo porque eu Exato. acho que é muito complicado a pessoa, assim, o que ela quer dizer com dar conta de tudo, né? É uma, assim, eu dou conta de tudo, tipo, a minha casa, ela está um brinco, não tem poeira em nenhum móvel, todas as roupas estão em ordem, todos os armários, o É almoço isso. saiu ao meio, É né? isso. Já era. O, Então já era, o, pode acabar a live. né? O almoço tá ao meio-dia em ponto. O que é dar conta de tudo, né? E eu respondo na maior tranquilidade: não, eu não dou conta de tudo. Desse jeito que provavelmente a pessoa pense, né? Que é isso que você está Isso. falando. É um dilema que, gente, eu acho assim, que a gente não precisa pensar em dar conta de tudo. Então, a gente já começa assim, né, a live, né? Não, você não precisa dar conta de tudo, porque ninguém consegue dar conta de tudo, 100% de todas as atividades no dia e que tudo saia 100%, concorda? Claro, é claro, exatamente. Eu acho que a pessoa que se coloca essa obrigação, ela tá desconectada da própria realidade, sabe? A impressão que eu tenho é que a pessoa não refletiu sobre a própria vida, assim, sobre aquilo que é importante para ela, naquela circunstância, as pessoas que dependem dela, os projetos pessoais. Não colocou no papel a vida dela, que é algo personalizado, pessoal, e que não é igual à vida de mais ninguém, né? Exato, Não assumiu radicalmente, assim, na verdade, a posse da própria vida, né? E isso é exato. normal em jovens, acho que em mães jovens, em mães mais, né, que têm os filhos pequenos ou que acabaram de ter filho, ainda que sejam um pouco mais velhos, para você aprender a lidar com as demandas específicas e perceber que a sua vida, só pelo fato de você ser uma mãe homeschooler ou não, você não é só por ser mãe homeschooler que a minha vida é parecida com a sua, entendeu? Exato. Exato, os filhos Né? são diferentes, o marido é diferente, o seu temperamento é diferente. Ah, existem tantas São variáveis. tantas variáveis, são tantas variáveis. Isso é a riqueza, né, da nossa realidade. E eu acho que, na verdade, o desespero dessas pessoas, qual é? É o desespero de não conseguir processar exatamente o que importa para a vida dela. Concordo.
Concordo. Quando eu penso nesse assunto, o que me vem na cabeça é assim, são escolhas de algumas batalhas. Eu Aham. escolho para minha vida o que eu quero batalhar, o que é importante batalhar, aquilo que eu não abro mão, e outras coisas elas vão ficar no meio do caminho. Então, provavelmente, se alguém puder ser uma mosquinha, entrar na minha casa e olhar para a minha vida, ela vai perceber do ponto de vista dela, das coisas que importam para ela, as coisas que eu não consigo dar conta. Então, por exemplo, se é uma pessoa que dá bastante importância para alguma questão, não sei, de organização com as crianças, né? Eu tenho amigas assim que os brinquedos das crianças sempre estão muito bem organizados. Essa é uma dificuldade minha, porque já é uma dificuldade minha pessoal, e as minhas filhas são muito bagunceiras. Então, eu tento ir colocando essa virtude nelas, é uma luta, né? Não quer dizer que eu não lute por isso, mas se essa pessoa, né, que entra como uma mosquinha e vai avaliar, ela vai pensar assim, ó, olha lá, ela não dá conta disso, né? Mas são as escolhas diferentes. A minha batalha, ela tá em outros aspectos. Não que isso não seja importante. Então a gente vai alinhando a nossa vida, vai alinhando as nossas batalhas e a gente vai escolhendo. Então agora é Exato, isso aqui a exato, gente espera um isso. pouquinho, né? Exatamente. E eu acho que é importante falar também que, assim, não é porque você fez essas escolhas para a sua vida na configuração atual que a sua vida tem, que você não vai fazer escolhas diferentes amanhã. Porque se abriu a possibilidade, por exemplo, de você dar mais atenção a essa questão da ordem na sua casa, por exemplo. Ou eu vou dar um exemplo meu, tá? Até novembro, dezembro, eu estava fazendo atendimentos todos os dias online. Isso significava que eu tinha que me afastar durante 2 horas e às vezes durante quase 4 horas. E aí eu estava com ajuda em casa e as crianças em casa o dia inteiro. Então, assim, o tempo que eu estava com eles, eu estava estudando ou cuidando de rotina. Eu não estava mais passando um tempo, assim, muito tempo, sabe, convivendo com eles. E, bom, era uma escolha que eu tinha feito, né? É capaz que eu volte para essa configuração posteriormente, porque afinal de contas, eu tô com eles o dia inteiro, então eu posso me dar esse luxo em alguns períodos. Mas eu tenho que fazer esse cálculo. E quando eu reparar, opa, peraí, eu acho que está passando um pouquinho do limite, e eu realmente, esse trabalho está me fazendo muito bem, mas eu não posso deixar minhas crianças. E aí, o que eu optei por fazer? Eu optei por dispensar a empregada durante um tempo e começar a fazer as tarefas de rotina da casa junto com as crianças. E parei de atender durante esse período, né? E assim, eu poderia tentar voltar a atender estando com essa rotina atual? Poderia. Hoje, por exemplo, eu atendi um cliente que estava pendente, né, do ano passado. Mas, se eu fizesse todo dia, eu sei que eu não daria conta. Entendeu? E agora, mas para mim, a vida que eu tô tendo atualmente tá muito boa, porque eu estou gostando de estar com as crianças também nas tarefas domésticas. Eu estou com zero ajuda. Agora eu tô até sem diarista. Para mim não é um grande desafio, porque é um apartamento pequeno, então eu consigo dar conta tranquilamente, e as crianças também são bem mais velhas, né, Cibele? Isso conta também. Quando as crianças são grandes, fica mais fácil você treinar eles para tarefas específicas, E como né? é importante isso Então, também. e quanto mais eles crescem, mais você vai sentir realmente a necessidade de fazer isso. E se isso não for feito, vai fazer falta quando eles crescerem. É claro que a gente depois tira, né, o atraso, assim, eu mesma, né? Eu não pendurava uma toalha quando eu era criança, mas é porque minha mãe trabalhava fora, a gente tinha empregado, era uma configuração diferente, né? Hoje em dia eu posso dar essa condição de assumir responsabilidades dentro de casa para os meus filhos. E eu percebo que isso é um treino para eles de serviço, né? De sair de si, de fazer muitas Exato. vezes uma coisa que é desagradável, mas que eles sabem que é um ato de amor, é um ato de, né? Na verdade, assim, a gente se sente mais junto, né, fazendo isso. Então a gente tem até uma sequência assim da arrumação que a gente repete, uma rotina todos os dias. E eu gosto de fazer, né? Agora, eu não poderia estar fazendo isso e mais todas as outras coisas que antes eu fazia quando eu tinha empregada, certo? Então, assim, agora eu estou estudando um pouco menos, eu parei de trabalhar.
Assim, se eu tivesse que configurar tudo isso junto, eu ia ficar um pouco maluca, entendeu? Ou Com muito certeza. maluca. Porque eu já tive essa experiência, eu sei como é que é. Entendeu? Então eu não sou. Eu não falo assim, eu estou pairando na minha tranquilidade. Não, eu vou fazendo esse cálculo justamente porque eu vou conhecendo os meus limites e fazendo escolhas oportunas para aquele momento da minha vida. E em cada É, momento a gente tem que desfrutar da oportunidade que a gente tem de se desenvolver naquelas áreas e não lamentar que a gente não está desenvolvendo nas outras. exatamente. Eu lembro, sempre eu lembro de uma frase, agora eu não vou conseguir lembrar onde que eu li. Eu citei, eu falei sobre isso ontem, na live que eu fiz ontem, que vai de encontro com o que você está falando agora, que é bem da gente conhecer os nossos valores. Conhecer aquilo que a gente considera importante, né? E tem esses valores que são um pouco mais transitórios, né? E tem aqueles valores que são valores base, né? E esse processo que você está falando, assim, tipo, de avaliar a tua vida nessa situação, nessa circunstância específica, nessa fase de vida. Então, eu tenho filhos que são bem mais novos que os seus. Então, a minha situação de vida atual, ela exige isso, né? Então, por exemplo, né, algumas pessoas perguntam, né, por quais motivos você escolheu o homeschooling? Um dos motivos era para poder vivenciar a infância das minhas filhas. Elas vão ser crianças uma vez só. Eu Elas também. nunca mais É. vão ser crianças. Eu vou ter as minhas filhas, elas vão ser para sempre minhas filhas, mas eu vou tê-las adultas para toda a eternidade. Crianças só agora. Né? Então, essa foi uma das grandes decisões e é um dos grandes motivos que eu, Cibele, escolhi essa situação em que eu estou hoje. Aí, nessa situação em que eu estou hoje, quais são os valores que estão permeando e que são importantes para que eu decida o que fazer nessa situação atual? Ela vai mudar, provavelmente, né? Daqui a um tempo, as meninas vão estar fazendo mais coisas sozinhas, né? Que nem os seus, né? Que você fala assim que eles fazem mais coisas, são mais autônomos, e a minha situação, ela vai mudar aos poucos. Por isso que eu preciso encontrar assim, essas decisões importantes para entender qual batalha que eu vou lutar. Uma mãe me perguntava, uma mãe amiga, um doce de coco, me perguntava, né? Ai, como que eu posso fazer, né? Porque, puxa, eu dou muito valor para algumas coisas que estão tirando tempo que eu deveria ter para poder fazer o homeschooling, ou para poder, ela tá ali, né, com crianças pequenas também, né? Então, Sim. né, algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Então, coisas que muitas vezes, assim, elas são tão transitórias, né? Mas para aquela pessoa é importante. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo que para muitas pessoas pode parecer super importante, para outras pessoas pode parecer assim, por exemplo, a questão de mãe, dona de casa, né? Com criança pequena, lavar as meias das crianças. Pode parecer um exemplo bobo, mas, gente, quem tem criança em casa e sabe quantos parzinhos você vai esfregar na mão e Posso o tempo falar? pode. Meus filhos só usam meia preta, por esse motivo. Fica a dica, tá? Hashtag fica a dica aí pra vocês. Exatamente, Mete então na assim, máquina junto com as outras coisas e pronto. Pra quê, então, gente? Tem que então simplificar, né? e existe assim, para essa mãe, ela gosta, é um carinho dela com as filhas, que as filhas tenham essas minhas limpinhas. Isso Ué, não é bom, tudo ruim, bem. É uma né? Não, escolha. é uma escolha, mas então, essa questão que acho que a gente tem que deixar muito, muito claro pra gente, então você está fazendo uma escolha que vai te tirar um tempo, que vai te cansar, porque não é coisa fácil de fazer, né? E você tem que ficar tranquila com isso. Se você escolheu, você precisa estar tranquila com isso. Que você não vai ter o tempo para fazer outras coisas. Exato. Então a gente vai ter que fazer essas escolhas. Eu também escolhi os pretinhos básicos, tudo na máquina, para eu ter chance de fazer outras coisas. Assim, ó, enquanto ela conseguir colocar amor no esfregamento dessas meias, tá joia.
entendeu? Quando ela começar a sentir no coração dela um movimentozinho de rancor e ressentimento, tá na hora de jogar fora as meias brancas e comprar meias pretas, tá certo? Né? Ou da outra solução, sei lá, o filho só usa Havaiana no dia a dia, Crocs. Eu acho o Crocs horrível. Prefiro Havaianas. Mas, enfim, cada um com a sua solução prática. Os meus filhos, eles usam muito Havaiana no dia a dia. Gente, no dia a dia, pra descer, pra brincar aqui no parquinho, entendeu? Ai, mas não sei o que. Gente, é menino. É porque eu tenho um menino, né, Sibeli? Eu tenho 4 meninos agora. E eles são, assim, muito cheios de energia, precisam. Tem um deles que não gosta de Havaiana, só usa tênis. Mas aí ele cuida das coisas dele, né? Ele tá, assim, super tranquilo, sempre de tênis, nunca de Havaianas. E mesmo dentro de casa, sempre de meia. E por isso que a meia preta é tão essencial, assim, pro meu bem-estar, entendeu? Então, isso é uma das coisas, né? São várias anedotas que a gente vai colecionando, assim, de coisas que a gente faz para simplificar a nossa vida, para conseguir depois se ater o essencial. Para mim, qual que é o essencial, sinceramente? Além de, claro, ter o meu tempo, né? Para estudar, para refletir, até para falar com minhas amigas também, que eu troco muita ideia com minhas amigas. Eu escrevo, gosto de escrever e tal. Mas, assim, o essencial para mim com os filhos é conviver com eles, é compartilhar a minha vida com eles. Então, assim, quando eu tô fazendo Exato. uma coisa, eu quero que eles vejam que eu tô fazendo aquilo ali com gosto. Se eu não estiver fazendo com gosto, é melhor eu não fazer, Exatamente. né? Esse exemplo da meia é assim, é meio simbólico. Ele existe, né? A gente sabe, né? Ele É existe, ele tá real, isso é ali, real. ele é real, mas é importante a gente entender que essas questõezinhas, né? Questõezinhas que fazem parte da nossa vida são aquelas questões que as pessoas vão perguntar, mas como que você dá conta, né? E é isso que a gente tem que parar para pensar. O que a gente não vai abrir mão? Porque se a gente não abrir mão da meia, não abrir mão de tudo organizado perfeitamente por cor, tudo, e não só nessa questão de ordem física, né, que eu falo, assim, né, o que a gente não abre mão da nossa rotina, do nosso dia a dia, se a gente não abrir mão de nada, realmente, gente, a coisa ruim, em algum momento ela vai ruir. Se não ruir porque o dia a dia não deixou, a gente vai ruir internamente. E aí a gente vai passar a não dar conta de sentimento, a gente vai passar a não dar conta de questão de ansiedade, a gente vai virar uma mãe que só grita, né? Não que a gente não grite nunca, não possa gritar nunca. Mas Ah, assim, pode gritar, gente, desculpa aí, às vezes pode e deve, tá? Né? exatamente, eu Eu também. sou dessa escola, tá? Não, eu também. Eu não sou dessa mãe boazinha, não, eu sou meio bruxa. E eu acho bom, assim, sabe, as crianças às vezes terem medo, porque assim, né, o pai passa o dia inteiro fora. Então, se você não consegue se impor, acontece que, principalmente com os meninos mais velhos, eu tenho uma menina e 4 meninos, tudo bem que bebê não conta, mas os 3 meninos. Eles são bem intensos, entendeu? Quando eles estão juntos. Bom e velho pito, é isso aí. Tem que passar um pito de vez em quando. É aquilo que meu pai chama de olhar assassino. Tem que ser, no mínimo. Tem. Porque, assim, na verdade, gritar não é tão eficiente quanto esse olhar quando você sabe lançar o olhar. Mas para lançar o olhar, você precisa ser muito dona de si. Isso acontece. Com a maturidade, acontece com mais frequência, né? Então, o grito Eu se torna um pouco lembro, menos frequentemente necessário. esse olhar, eu lembro que eu percebi que eu estava com um olhar assim, assassino, como você diz, quando eu estava em sala. Pode fechar, meu anjinho. Minha filha chegou aqui. Venha, meu amor. Eu estava em sala de aula e era para ela estar dormindo, gente, mas ela vai participar da live. Eu estava em sala de aula, eu era professora e a criança não parava, eles estavam fazendo realmente muita bagunça e eu olhei assim para trás e aquele menino simplesmente sentou no meio, eu não falei nada, eu não gritei, eu não disse nada, eu simplesmente olhei para ele. Ele sentou e começou a chorar. Eu não... Deve ter sido um olhar assassino mesmo, de verdade. O olhar, ele opera milagres. O olhar para criança opera milagres, sem brincadeira. Muitas vezes, realmente. O grito é assim, quando você está realmente numa situação para a criança acordar, que você precisa que ela acorde naquela hora. Mas olha, vou te falar que ultimamente eu tenho percebido que assim, quando meus filhos estão fazendo alguma coisa errada, basta eu estar presente, eles perceberem que eles estão sendo observados, né? Que a coisa já muda.
Exatamente. Então, né? essa questão. Você quer ir lá com o papai? Não. Não? Então fica aqui quietinha. Quase que derruba o celular. Desculpem. Então, assim, essa questão do dar conta, realmente a gente precisa, assim, ter em vista que essas escolhas, elas vão precisar, né? Vamos recapitular um pouquinho. Elas vão precisar que a gente precise, vão precisar que a gente pense sobre os nossos valores, que a gente se conheça como pessoa, que a gente conheça onde que a gente quer chegar com os nossos filhos e que a gente abra mão de algumas coisas. A gente precisa abrir mão. Então, existem algumas coisas que eu fui abrindo mão na minha vida que, olha, gente, foi uma verdadeira paz. Passar roupa. Coisas que eu só passo quando é essencial. Só a meia. Camisa social do marido. Exatamente, né? Existem certas coisas que a gente precisa abrir mão realmente e não ficar com o coração doendo. Não ficar com o coração doendo. Mas eu acho que você tinha você ia falar uma coisa agora, eu te cortei. Não, isso não introduzir um outro assunto, porque assim, também é muito comum a gente cair nessa das mães da vida real, né? Eu até escrevi aqui que para lembrar de falar disso. Gente, vida real, né? Não sei o quê. Tá, é a vida real, gente, a vida real é perfeita, claro que é, mas a questão é, tá, essa mensagem de que você não tá no controle, você já sabe que não tá no controle. Beleza, isso daí não é um problema. O negócio é você lembrar que Deus está no controle. Porque senão você perde a esperança também. Né? Então, sim, assim, com você certeza. olhar para essa realidade, tentando perceber qual é a pergunta que a vida está te fazendo, o que Deus quer que você faça naquele momento. Manter essa conexão é fundamental. Porque senão você vai cair também num cinismo, né? De falar assim, ninguém controla nada, essas mães de Instagram tudo pose, não sei o quê. Tá, empatia é pose, mas empate também, você poderia estar lidando com um pouco mais de serenidade nas suas tarefas do dia a dia. Você poderia estar olhando para uma coisa de cada vez e não se desesperando. O bebê chorou, para, cuida do bebê, depois volta. Manter essa serenidade ao longo do dia vai ajudar a que você seja mais produtivo, na verdade. E para manter essa serenidade, você tem que saber que ainda que você não esteja no controle, e ninguém está mesmo, se alguém está mentindo, tá? Existe um propósito maior, tá? Esse propósito maior, o que acontece? A gente não pode se omitir e dizer que a gente não sabe nada sobre ele. A gente precisa tentar descobrir ele e fazer algumas escolhas. Então, aí que tá. Qual é o ponto dessas escolhas que a gente faz em detrimento de outras? É justamente essa aposta que a gente faz no que é a vontade de Deus na nossa vida. A gente aposta. A gente não sabe muito bem, mas a gente aposta, certo? E a gente dá o nosso melhor. Essa questão de maternidade real, eu acho assim que tem feito meio que um desserviço, né? Eu não lembro de ter ouvido a minha mãe, a minha avó, as minhas tias falarem sobre ser mães. É como se estivessem, sei lá, num filme no campo, sabe? Assim, como se fosse uma coisa assim, só, sei lá, anjos tocando violino ao seu redor. Não, eu nunca. Bucólica. Não, eu nunca ouvi isso. Então, o discurso da maternidade real, ele é um discurso, assim, rancoroso. Exatamente, ele não se contrapõe à visão tradicional de maternidade. Ele se contrapõe a uma ideia que as pessoas fazem do que é a visão tradicional de maternidade, que é diferente. Porque, assim, a visão tradicional, ela é, na verdade, o que é natural. Entendeu? A mãe, quando os filhos estão pequenos, o natural é a mãe estar próxima. Se a mãe não está próxima, ela vai ter que se ajustar em algumas coisas, porque ela sabe que a prioridade é a família. A maioria das mães vão reconhecer, entendeu? Que ainda que elas tenham que trabalhar, a prioridade é a família. A moça que trabalhava aqui na minha casa, coitada, ela ficava contando os minutos para ir embora, porque o mais importante para ela não era o trabalho aqui, era cuidar da filha que estava em casa. Com certeza. E eu tenho até uma amiga americana, que é uma amiga de quem eu gosto muito, faz tempo que eu não converso com ela, mas eu convivi com ela tanto em Nova Delhi quanto em Pequim. O marido dela era correspondente internacional, era da Bloomberg, depois de um outro veículo de imprensa, e ela estava acompanhando ele, mas ela também era jornalista e cobriu a guerra no Iraque. Na época ela chegou a estar no Iraque e tal, escreveu um livro a respeito. Daí agora saiu o segundo livro dela, que é sobre a relação das mulheres com o trabalho. E ela conta de todos os dilemas que ela viveu, convivendo com as ajudas, tanto na China quanto na Índia. É muito legal. Ela conta todas as histórias e os dilemas das mulheres.
E assim, ela é uma pessoa, eu sou muito amiga dela, ela tem uma sensibilidade fantástica, né? Que vai, ela demonstra aquilo no texto dela. E assim, se você perguntar qual é a posição política, ela é esquerdista, mas ela é uma pessoa que ela tem tanta sensibilidade. Entendeu? Que assim, Nossa. as pessoas ficam, porque não sei o que, não tem amigo de esquerda e direita. Que bobagem, sabe? Alguns dos meus melhores amigos são pessoas que eu conheci, independente de nenhum contexto, assim, e ela realmente é uma pessoa, assim, que eu admiro demais, sabe? E com quem eu pude ter uma conexão que eu tive com poucas pessoas. Né? E ela escreveu um livro sobre isso. E eu vivencio isso direto. Todos os períodos em que eu tenho empregada, eu vejo assim que elas, coitadas, elas querem dar o melhor no trabalho, mas para elas, a prioridade mesmo é levar o dinheiro para casa e cuidar da família. Tá? Exatamente. E essa, eu não sei se você recebeu, mas está rolando em diversos grupos eu não sei se o áudio é fake, se é uma Gente, o áudio, eu vou por piada. aqui. Eu tô com esse áudio. Esse áudio é sensacional. Quer dizer, tem dois, mas eu vou por aqui um que. Gente, é muito engraçado. Mas assim, eu acho que é fake. Sério. Você acha que Eu é fake? apostaria que é fake. Assim, alguém que fez isso só pra. Não sei. Eu duvido. Duvido que alguém tenha. É esse Oi, aqui, vê se é meninas, esse. boa noite. Já que isso É aqui esse? é uma rede de ajuda, É. Ai, olha como ela as pessoas querem termina. pão na chapa, mãe me faz pão de queijo, que é isso? Tô acabando com as gôndolas do supermercado aqui, não tô dando conta, gente, eu tô surtada, não dá mais. Aqui eu... É esse. É esse. Eu ri muito, até mandei pra minha mãe, depois ela me respondeu com outro que era uma mãe de uma menina obesa, falando pra ela que nenhum restaurante estava aberto, não tinha chinês, não tinha McDonald's, delivery estava tudo fechado, e a menina chorando que tinha que comer a comida da mãe. Você Mas, realmente vai ter que comer a comida da mamãe, a menina. esse áudio, assim, eu fiquei pensando assim, olha, que se, assim, num primeiro momento eu pensei assim, meu Deus do céu, só pode ser fake, deve ser uma piada. Porque dizer que a casa virou um inferno por causa dos filhos é muito triste, gente. É muito triste, gente. É Muita muito. inversão de valores. É muita inversão Exatamente. do que Então, é assim, mais importante, assim, realmente. sem Mas o não são áudio. poucas pessoas que estão me escrevendo dizendo que, Inês, tenho pensado muito em você. Até coloquei no Instagram. Que o pessoal pensa muito em mim, não é porque gosta de mim, não, é porque lembra de mim quando pensa na situação da educação domiciliar, né? Porque geralmente eu sou a única pessoa que eles conhecem que tem, né? A única pessoa que vem à mente, assim, quando pensa em educação domiciliar sou eu. Então a pessoa pensa em mim, na verdade, pensando assim, como que eu faço. E as pessoas mistificam isso. Gente, minha Não, rotina é banal. Vamos falar? Minha rotina é banal. Vamos falar sobre isso. Minha não, mas rotina é não, banal. As pessoas mistificam isso daí. Não dá pra fazer tudo, porque eu não quero fazer tudo. Nunca foi minha intenção. Eu tenho um exato. template básico pro meu dia, tá? Assim, um horário mais ou menos pra acordar. Isso é uma coisa boa também. A gente não precisa ficar se estressando pra acordar muito cedo. Meu marido entra às 9 no trabalho, então a gente pode acordar com calma, né? Tomar café da manhã e tal, se abraçar, né? E tal. Aí depois do café da manhã dá uma arrumada na casa, aí horário de estudo, aí depois um horário meio livre e tal, preparar almoço, tá? Daí arrumação do almoço, depois à tarde às vezes eles têm atividade fora, às vezes eles descem para brincar, às vezes a gente lê um livro, tal. Daí banho, jantar, né? Escovar os dentes, gente, e cama. E no Tá? meio disso Esse é o tudo, quantas coisas. template dos meus dias. E no Todos são meio disso assim. E no meio disso tudo, quantas coisas que você gostaria de ter feito na casa ou que você gostaria de ter feito para você e que você não fez, né? A Várias. minha, Mas a é que minha, tá, você tem que ser esperto, né? Você quer fazer uma coisa, não dá tempo? Anota, sabe? Ou então conversa com seu filho a respeito do que você quer fazer. De repente ele se empolga de fazer junto com você. Tem que ser criativo, tem que ser alegre, né? Porque senão você traz só esse estresse, essa preocupação de não estar conseguindo fazer tudo, gente. Fala sério. não é Não assim, a dá. gente tem que tirar um pouquinho da cabeça, porque senão vai começar a entrar essa coisa da maternidade real, que a gente tem que falar mesmo, É. que é difícil, que é impossível. Aí esse áudio, que se não for fake, é uma tristeza assim profunda, profunda, profunda. Ele é engraçado porque ele ficou, né, com essa coisa de fake, de piada. Porque se a gente parar para pensar, ela chamou a própria casa dela de inferno por causa da presença dos filhos, Foi, né? exatamente, porque os filhos estão mais em casa, então ela não consegue descansar. Ela não consegue Então, ter paz.
Exatamente, mas por que será que ela não consegue ter paz, né? É porque essa questão do dar conta de tudo, a questão do dar conta da demanda dos filhos. Então, a gente realmente escolher o que é mais importante para mim. Porque se a minha família é o mais importante para mim, a felicidade deles é o mais importante para mim, logo eu vou encontrar meios para que isso se desenrole da melhor maneira possível. Não estou dizendo aqui da melhor maneira porque eu consigo fazer milagres dentro da minha casa. Não, eu faço aquilo que está ao meu alcance, eu me esforço, coloco a minha vontade, razão, né, a questão física, eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para que essas pessoas que fazem parte ali do patamar da importância da minha vida estejam bem, estejam felizes e se encaminhem, né? Você tinha falado, né, o que né, Deus espera, né? Então, eu não sei quantas pessoas aqui que estão assistindo a gente que acreditam, né? Mas, independente, vou falar aquilo que eu acredito, né? Que a vida de mãe, a vida dos pais é uma vida de sacrifício, né? É uma vida onde você se consome, onde você faz essas escolhas e muitas dessas escolhas não vão ser aquelas que você queria para você, né? Que é o básico. Quem que quer acordar às 3 horas da madrugada, num dia que está fazendo menos 3 graus, que aconteceu comigo, estava fazendo menos 3 aqui, para sair da cama e amamentar? Desagradável, né? Isso. É desagradável. E a gente faz isso por amor, mas a gente faz isso como uma escolha, né? Então, esse dar conta de tudo, gente... No caso aí, Cibele, não tem escolha. Tem que fazer com alegria. Porque não tem... Entendeu? É isso que eu tô te falando. É uma coisa que a realidade demanda. Ainda que seja um sofrimento, é um sofrimento que te foi enviado. Então, ele tem um sentido, tá certo? Se tem um negócio ali que você não tem como contornar, é porque aquilo ali faz parte das coisas que você tem que purgar, entendeu? Aproveita pra já, né? Ter uma pessoa melhor. Olha, vou te falar, sofrer é importante, sim. Agora, sofrer com alegria é ainda mais, sabe? Eu acho que dá mais prazer a Deus ver que a gente tá cumprindo com amor o nosso dever. Não é sempre assim, às vezes a gente fica de mau humor, mas pensa, você pode escolher sua atitude. A única coisa que você pode sempre escolher. Porque assim, tem vezes que você pode escolher algumas coisas e outras não, tal. Mas uma coisa que você pode escolher sempre, em cada momento da sua vida, é a atitude que você vai ter. Exatamente. Tem aquele livro, né, do Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, né? Uhum, assim, é ótimo. Ele é ótimo. Aquela situação, né, desoladora e você encontrar um sentido. Então, olha só, gente, por favor, né, que vai ficar até engraçado o que eu vou falar aqui. Eu tô comparando, né, ali o campo de concentração com a rotina da família, né? Então vamos... Aí você percebe, né? Que realmente dá pra caminhar uma longa estrada ainda, né, nesse suportar os sofrimentos. A gente não viu nada, né, Sibeli? Exatamente, a gente não viu absolutamente nada. Então, quem não leu esse livro, assim, olha, ele é sensacional. Da gente realmente encontrar o sentido das coisas que a gente está vivendo, tirar da gente essa alegria de a gente estar fazendo aquilo que precisa ser feito, esquecer um pouquinho desse vitimismo de, meu Deus, antes dos meus filhos nascerem, eu assisti as coisas que eu queria na hora que eu queria. Minha gente, isso entra dentro da rotina do adulto. Um adulto maduro que escolheu ter os filhos, né? Ele não vai... Olha só, estão me ligando agora, desliguei, pronto, não faço a menor ideia quem que é. Então, um adulto maduro, né, uma mãe madura, ela precisa passar, né, por esse pensamento de assim, ok, eu preciso escolher as coisas que eu vou incorporar no meu dia, incorporar na minha rotina. Provavelmente eu vou sofrer com algumas delas, mas isso é para um bem geral, inclusive para o meu, porque assim eu cresço, assim eu me fortaleço. E quem que quer estar do lado de pessoas molengas, moles, que qualquer coisa, né, qualquer coisa abala? E eu sempre costumo dizer que eu falo essas coisas, mas não como alguém que já atingiu uma superioridade de maturidade
já é, né, já consegui encontrar sentido para tudo. Você né? tá viva ainda, Cibele? Você tá viva ainda? Claro que você não atingiu o seu grau máximo. Seu grau máximo é só quando você morrer, independente de qual seja. Exatamente, mas eu acho que muita gente pensa assim, que quando escuta alguém falando sobre isso, vai falar sobre como que ela dá conta, né? Vai dar a fórmula do sucesso. Exatamente, não é assim. Eu tô procurando melhorar. Tem muita coisa que eu não consigo. Agora, ter a percepção, ter a noção, né, a consciência de que eu posso transformar a minha rotina, as coisas que eu não consigo fazer, as coisas que eu consigo fazer com mais sentido para minha vida, vai permitir que aquilo que eu tenho que escolher para dar conta de tudo vai fazer muito mais sentido, né? Então, essas coisas eu não dei conta. Mas tudo bem, porque o importante está aqui. Então, eu consegui dar conta. E daí eu tenho a maturidade de olhar para esse todo e ir colocando as coisas numa ordem assim que aos poucos eu vou conseguindo fazer. Uma coisa que eu queria falar aqui também a Milene fez uma pergunta. Comentem se ao passar dos anos vocês se tornaram menos exigentes com os filhos menores, por favor. Eu não posso ter a menor dúvida a respeito disso. A neurótica que eu era quando a minha primeira filha era bebê, minha mãe lembra até hoje, assim, a gente dá altas risadas, que eu não deixava ela fazer nada com a minha filha. Gente, hoje meu bebezinho, ele vai fazer 11 meses agora, se cria sozinho. Inclusive os grandes, eles já... Um pega no colo, o outro leva pro bercinho, tira do bercinho. De manhã ele acorda, eu só vou ver o menino depois de, sei lá, 1 hora que ele acordou é que eles vêm me trazer para dar bom dia, entendeu? Então, assim, é incrível. Ele é muito... Assim, às vezes eles descem com ele. E assim, você acha que eu entregaria um bebê na mão de uma menina de 13 anos se eu não soubesse que tá tudo bem fazer isso? Entendeu? Exatamente. Que, assim, porque isso é bom para eles, entendeu? Exato, inclusive, eu também. Quando eu fiquei grávida depois de 5 anos sem ter filho, né? Eu fiquei mais feliz pela minha filha. Claro, eu fiquei muito feliz, vou ter mais um filho. Que maravilha, que festa. Fiquei muito feliz, tão feliz quanto, por mim, quanto pela minha filha. Porque ela ia ter a oportunidade que eu não tive, de numa idade já relativamente madura, assim, já encaminhada para a vida adulta, né? Ter contato com uma criança pequena, indefesa e dependente e poder ajudar a cuidar. Que aprendizado, gente, que aprendizado. Então, eu não poupo minha filha desse aprendizado. Pelo contrário, eu promovo isso, entendeu? Olha, correção. Correção, não sei. Olha, porque meu bebezinho tem 11 meses, né? Eu só sei que quando eu olho pra ele com um olhar assassino, ele entende. E ele tenta disfarçar, ele bate palminha, dá tchauzinho, assim, fingindo que não é com ele. A minha caçula, ela fica mais... A gente fica mais relaxado, sim, Milene. Agora, a questão de colocar limites sempre vai depender muito da criança. Tem criança que realmente é mais aventureira, né? Então, eles vão precisar de limites mais firmes. E outros que são mais dóceis, né? Então, vai da personalidade da criança. Em geral, quanto mais filhos você tem, os seus mais velhos já cresceram, você tem mais uma noção de que nem tudo no mundo depende de o seu filho se comportar bem naquele momento. Tipo assim, a sua honra não depende disso. Porque o que acontece é que as mães projetam. Elas acham que se o filho não está se comportando bem, isso vai significar para a sociedade que ela é uma péssima mãe. Exato. Eu dei uma mudada também. Assim, inclusive com a minha postura com relação ao meu marido, a forma como o meu marido estava presente na vida das minhas filhas. Pra você ter uma ideia, teve uma vez, eu não tenho vergonha de falar essas coisas, teve uma vez que eu chamei a atenção dele da forma como ele estava fazendo para ela dormir. Tipo, controladora total. Difícil, né? Hein? Complicado. Isso também já caiu nisso. Quem nunca caiu nisso, gente? Atira a primeira pedra aí. Impossível, por quê? Porque eu achava que isso é uma coisa importante nessa questão do dar conta de tudo. O que eu achava? Que eu fazia ninar direito, que eu dava a mamadeira do jeito melhor, que eu encontrava o melhor horário para tudo. Aí como que a gente vai dar conta das coisas se tudo tem que estar em cima da gente porque a gente faz a coisa melhor? Você tem a técnica, você tem, né, o método. Tipo assim, lavar louça, né? O negócio de lavar louça. É que na minha casa eu não tenho nem escorredor de prato, então eu tenho um método para lavar louça, certo? Só que daí quando minha filha vai lavar louça, ela fica lá, sei lá, viajando nas coisas dela e lavando a louça do jeito dela. Eu tenho que deixar.
sabe? Eu até falo, ó, se você quiser ver aqui como é que eu lavo, pode te ajudar a ir mais rápido. Mas aí fica a critério dela, né? Tipo, seguir o meu método ou não. Pra mim, o que importa é o resultado. Então, com o marido, a gente tem que ser assim também. Vai deixar o marido com as crianças, ele nunca fica com as crianças. Obviamente, não vai ter tanto traquejo ali no manejo da situação quanto você, é óbvio isso, né? Mas a gente acaba, na verdade, celebrando os momentos em que os maridos conseguem ficar com as crianças, né? A gente quer mais é deixar eles em paz mesmo convivendo, ou então simplesmente estar junto e olhando, né? A gente se alegra muito mais. Não, assim, eu fui aprendendo muito. Eu acho que ainda tenho coisa para aprender, mas nessa questão do dar conta da vida familiar, dar conta da vida doméstica, do homeschooling e tudo mais, uma das coisas que ajuda bastante é a gente não querer ser a régua da situação. Isso, né? Tudo tem que ser medido do jeito que eu acredito ser o correto. Né? Então aí entra a questão da gente perceber o que é uma verdade mesmo, aquilo que tem que ser feito daquela forma, né? Que a gente não pode abrir mão, e quando são coisas que tudo bem se fazer diferente da gente. Então a gente tem que estar pronta para mudar, pronta para aceitar aquilo que que os outros fazem de diferente. E isso vai ajudar nesse dar conta da vida doméstica, da vida em família, né? Estar pronto para mudança, estar pronto para aceitar que as pessoas fazem diferente e que tudo bem, que não vai sair da mesma forma que a gente imaginou, que a gente projetou, mas que tudo bem. Então isso abrir mão do controle, né? Abrir mão do controle. Você começa, na verdade, o ego, ele assume um segundo plano. Porque olha só, até um certo ponto na formação da família, você tem que provar para você mesmo que você é capaz de ser mãe, de manter uma casa e tudo mais. No momento em que você percebeu que você é capaz, aí você começa a flexibilizar as coisas e mostrar que o importante não é você provar que você é boa. Nem para você, nem para os outros. É fazer o bem, fazer a coisa certa na hora certa, entendeu? Tá lá, tá presente. Ajudar a reparar um dano, às vezes é mais importante do que você ficar tentando controlar tudo para o dano não acontecer, entendeu? Deixar os danos acontecerem. Desculpa, eu sei que é triste falar isso, assim, a mãe, né? Porque, assim, aquela frase em inglês famosa, when mom is happy, everyone's happy, né? Então, assim, é verdade, assim, se você tá bem, as coisas vão ficar bem, seus filhos vão ficar felizes, mas significa que eles não vão quebrar um vaso, que eles não vão derrubar a comida no chão, que eles não vão brigar, entendeu? Que eles não vão desobedecer. Não significa. Significa que se você tá bem, você resolve mais facilmente as situações. Mas as situações vão continuar aparecendo. Exatamente. Eu acho que essa atitude que muda. Eu acho também que a gente flexibiliza algumas coisas, né? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai flexibilizando algumas situações internas. Então, quando a gente tem um filho, né? A gente tem ali a casa, geralmente já está bem mais arrumada, e a gente dá muita importância para determinadas coisas, né? Então, a organização, ou então a sujeira, a criança não pode se machucar, Deus me livre, um joelho ralado, tem diversas coisas, né? Conforme a gente vai amadurecendo, né? Isso eu percebi em mim, assim, né? Conforme as crianças vieram vindo, eu fui elegendo outras coisas que seriam mais importantes. Eu fui percebendo que é importante que elas ralem o joelho. O meu marido sempre, ele tira sarro de mim, que eu dou sempre esse exemplo de ralar o joelho. A criança precisa ralar o joelho. Hoje eu tenho a impressão que as mães, se pudessem, colocariam as crianças em plástico bolha. Né? Não pode acontecer nada com a criança, nada, elas ficam em volta. E isso, gente, suga a mãe de uma forma que realmente ela não vai dar conta nem do essencial. A criança não pode fazer uma bagunça na casa, ela não pode ter um raladinho, a criança não pode, assim, meu Deus do céu, se uma parede aparecer um pouquinho riscada. E, olha só, eu não estou dizendo que vocês têm que deixar todas as paredes estarem riscadas, que a criança tem que se ralar inteira, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, que a gente precisa flexibilizar um pouquinho para que a alegria entre na nossa vida. Eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa muito, muito fixa, assim, é não dar espaço para alegria, a gente não consegue respirar direito. E aí a gente vai começar a ter vários problemas com relação à rotina, da conta da casa, da conta das coisas, e a gente vai virar uma pessoa amarga também, né? Aquela controladora, aquela que está sempre reclamando,
que não deu conta disso, daquele outro. E aí a vida fica muito pesada. E não é essa a Nossa, com intenção. certeza. Com certeza. Não, e também tem o fato de que, enfim, conforme a vida vai se tornando mais complexa, você não pode nem escolher mais aqueles problemas, né? Quando você pensa assim, quando o problema era que ninguém podia pegar no colo da minha filha recém-nascida, né? Você não tem muita saudade do tempo em que você tinha aquele problema, entendeu? Porque, entendeu? Na verdade, assim, você prefere os problemas mais complexos. A sua filha recém-nascida, quem quiser pegar no colo, que pegue. Porque, assim, sabe, você tem que se preocupar ali com o outro que está fazendo dever de casa, com o jantar que não está pronto, porque você também quer que eles vão para a cama na hora certa, porque você precisa estudar. Então, a coisa começa a ficar mais interessante, você entendeu? Exato. A vida é mais interessante. Eu, assim, sério, quando meus filhos eram muito pequenos, eu ansiava por a vida se tornar mais interessante. Mas, assim, uma coisa que eu não percebia também, que me faltava muito, era conviver com mães que tinham filhos mais velhos. Né? Eu não tive isso quando meus filhos eram pequenos. Gente, depois, quando meus filhos cresceram um pouquinho, eu fiz uma grande amiga cujos filhos já eram adultos e que, assim, nossa, ela tinha uns 50 e poucos anos, na época que eu morava na China, era uma francesa e ficou durante um tempo sendo minha melhor amiga, a gente batia altos papos. E eu comecei a colocar as coisas em perspectiva, porque ela me falava do ponto de vista de uma mãe cujos filhos já estão crescidos. Como a gente precisa dessa perspectiva? Porque o tempo passa, eles crescem, entendeu? Então, assim, o que é importante enquanto os seus filhos ainda estão em casa? É criar esse vínculo e mostrar para eles a sua vida, quem você é, entendeu? Você se abrir para eles. E enquanto você vai se desenvolvendo, eles vão vendo que você está aprendendo e você compartilhar isso com eles. É por isso que estar mais tempo com eles é tão bom. Não é para poder controlar cada movimento deles, é para poder compartilhar a sua vida, os seus aprendizados, né? As suas batalhas, as suas fraquezas, inclusive, tá lá do lado deles, mostrando para eles, entendeu? Que você é essa pessoa que é esse esteio para eles. Porque aí eu começo a ver, assim, na minha filha, que agora tem 13, e que se ela quisesse, ela já não me perguntaria mais nada, com a minha opinião sobre o que quer que seja. Ela não me pediria, né, conselhos, assim, porque ela não precisa mais, em tese. Só que é o seguinte, a gente tem um vínculo super forte, entendeu? Que a gente construiu ao longo desses anos todos. E principalmente, eu acho que sim, a educação domiciliar ajudou bastante. Porque eu não sei em que situação ela estaria agora se ela estivesse na escola. Depende, né? Depende muito da criança. Mas eu consegui realmente, assim, assegurar que esse vínculo continuasse forte. Nós estamos há quase 3 anos em educação domiciliar, não completamos 3 anos ainda. Mas assim, eu tinha esse receio quando meus filhos estavam na escola, né? Porque ao longo de quase toda a vida eles foram escolarizados. E eu tinha esse medo, assim, todo o universo de referências deles, mais forte, não estava em casa, porque não tinha uma cultura familiar. Eu acho que o termo cultura familiar é importante a gente frisar aqui, porque eu ficava pensando, gente, cultura familiar, ninguém tá falando sobre isso, isso é o mais importante. Entendeu? O que é uma cultura familiar? É o que a família valoriza, gente. O que o pai e a mãe valorizam. Você, Sibeli, por que você casou com o seu marido? Porque vocês dois valorizam algumas coisas. Então, vocês são uma unidade, vocês estão ali construindo algo em cima dessas coisas, desses valores que vocês têm em comum. Vocês são iguais? Não são iguais. Vocês vão brigar. E a briga do casal faz parte dessa construção da cultura familiar, gente. Tem que brigar com o marido, sim. Não é brigar, tipo, bater boca, gritar, não sei o quê. Não é construir dialeticamente essa realidade do ambiente familiar. Porque não é um dos dois que vai impor. Vocês vão construir isso juntos, isso é uma conquista da família. E os filhos, eles vão se sentir partícipes, e mesmo quando eles crescerem, eles vão ter isso como referência. Isso é uma coisa que eu sempre sonhei em fazer. Quando meus filhos eram pequenos, eu ficava pensando, gente, como é que se faz isso aí? Entendeu? E hoje eu tô vendo eu começo já a ter mais uma ideia de como que é, porque o processo já se estendeu e eu consigo olhar para trás e perceber que, poxa, eu acho que eu fui fazendo a coisa certa, porque hoje eu olho e vejo, a gente tem uma cultura familiar. A gente não é igual a nenhuma outra família. A gente tem pontos em comum com algumas famílias, mas a gente tem a nossa própria realidade que a gente criou, entendeu? Exatamente. A gente criou com base no que a gente acha importante, a gente selecionou, a gente foi fazendo um filtro aqui, entendeu? E a gente só traz aqui dentro as coisas que a gente acha importantes, que a gente acha boas. O bom, o belo e o verdadeiro. O resto a gente expulsa. Entendeu? Exatamente. E isso tudo vai criando memórias afetivas nas crianças, né? Com relação à convivência com os pais, né? Que
que vai dar base para eles fazerem algumas escolhas. Eles vão crescer, eles vão ter a liberdade deles de fazer as escolhas que eles quiserem, e a gente não vai ter como impedir, né? Eu acho que é a gente importante... não quer impedir, pelo amor de Deus. Eu acho de que forma... essa coisa de você querer ficar determinando quem seu filho vai ser quando crescer, gente, o que é isso? Não dá. Não, você pode não dar é a uns intenção. pitacos. Meus filhos ficam perguntando pra mim, mamãe, qual a profissão que você acha que funcionaria pra mim? Ou então, eu queria casar com uma mulher assim, assada, você acha que vai combinar comigo? Então, assim, a gente conversa sobre essas coisas meio que fazendo piada, entendeu? Porque, assim, eles querem saber o que eu penso, mas eles sabem que meu amor por eles não depende disso, né? Isso é muito Exato. importante. Desculpa ter te interrompido, mas é que eu tenho um sentimento muito forte em relação a isso, porque era uma coisa que eu via muito na minha geração, quando eu era criança, os pais impondo o que eles queriam para os filhos. Ou então que tem que fazer faculdade, tem que não sei o quê, tem que fazer... E assim, gente, vocês não controlam isso. Vocês podem controlar o caráter. Tipo assim, o caráter dos seus filhos vocês podem tentar. Mesmo assim, tem uma música country que fala, olha, eu fiz tanta besteira, não foi culpa da minha mãe, ela tentou. Mas eu fiz isso... Eu vou te mandar depois, é muito engraçado. Mama tried. Então, assim, você tem que se preparar para o seu filho ser esse cowboy, entendeu? Quando ele crescer. Exato. Mas exatamente. pelo menos você fez a sua parte. Mas assim, essa questão da gente poder ficar junto com os nossos filhos e fazer boas escolhas para que a gente dê conta dessas coisas que são importantes, vai permitir que eles tenham uma base psicológica, uma base emocional, né? E um repertório um repertório de possibilidades que vai fazer, quando eles chegarem, né, nas escolhas que eles mesmos têm que dar conta, eles vão conseguir vão ter como escolher bem. Ixi, parou ali. E agora? Inês, tá aí ainda? Alô, voltou. Voltou. O imaginário da criança, né? Exatamente. E isso entra dentro das questões que a gente precisa escolher, né? Para a gente poder dar conta de tudo, né? Então, a gente está aqui com quase 1 hora de live já. Não sei se... Passou rápido, hein, Sibeli? Você viu que eu fiz um roteiro, não falei de nada do que eu escrevi lá no roteiro. Mas não, foi bom você falou... Até que algumas eu falei, Falou, sim. Diga lá, vamos fechando. Mas assim, eu acho que as ideias principais aqui, que daí você vê se você concorda, se quer acrescentar alguma coisa, eu acho que a ideia principal, né, as ideias principais é da gente ter uma certa tranquilidade com relação à nossa vida, se conhecer os valores que permeiam, né, o todo da tua vida, aquilo que você não abre mão, e aí, em cima desses valores, pensar como que você vai fazer para dar prioridade para eles. Então, aprender a abrir mão de algumas coisas. Então, aprender a dizer não, isso aqui não é prioridade na minha vida. Eu até gosto da meia branquinha, mas ela é prioridade. O que ela vai tirar do tempo que eu deveria dar para as minhas prioridades? Porque isso vai fazer falta depois para as memórias afetivas dos nossos filhos, para que eles tenham um repertório bom no imaginário deles, que eles tenham contato com quem nós somos, né, a nossa essência, porque é isso que vai encaminhar eles. E que a gente pare de pensar numa maternidade real, que daí essa realidade é um inferno, que tudo é um inferno. Não, então que a gente seja também capaz de sermos grandes, de termos coração grande e fazer do nosso lar um lar luminoso, um lar alegre, mesmo com as dificuldades. Não sei se você concorda com isto. O que você acha? Alô? Inês? Alô? Ixi, essa última parte aí cortou. Você tá me ouvindo, Sibeli? Agora tô te ouvindo. Tá, vamos lá. Eu queria só falar uma coisinha antes da gente se despedir. A gente pode dizer que tudo na nossa vida são algumas coisas que a gente tem que fazer, assim, são nossos deveres, a gente tem que cumprir o nosso dever, e isso daí na vida de cada um é mais ou menos assim, o que você tem que fazer, né? Honrar isso. Eu não sei se vocês estão me vendo bem, a imagem da Sibeli está travada aqui, mas eu vou continuar falando. Eu tô te ouvindo. E tem... Tá ouvindo? Tô. Tá.
Eu acho que vai finalizar a Sua live, eu imagem acho. congelou aqui. Sua imagem congelou. Mas aí, além dessa coisa do dever de Estado, do seu dever imediato, você pensa, como você vai cumprir esse dever? Qual a maneira de você fazer isso? Entendeu? Essa personalização aqui é necessária e você vai fazer ela com base no que você acha importante. Né? Em 20 alguma segundos. missão que você enxergue para a sua vida. Então, isso daí também pode ir mudando. O importante é você ir fazendo essa reflexão para não se prender só nas obrigações do dia a dia, porque isso é opressivo. Ninguém aguenta viver pensando só nas obrigações do dia a dia, né? 10 segundos. Caramba, eu não tô te ouvindo. 10 segundos. Gente, o tempo que finalizar.